Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando a primeira carta aos Coríntios. Bora lá? Ah, Senhor, louvado, exaltado seja teu nome, porque o Senhor é maravilhoso. Santo, santo, santo é o Senhor. Não há outro além de ti, Pai amoroso, aquele que cuida com todo amor, Senhor de toda misericórdia, de toda graça. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome. Nós te louvamos, te honramos, te exaltamos, te engrandecemos, porque tu és bom, tu és maravilhoso. Toda honra, toda glória, todo poder sejam dados a ti, Senhor. Príncipe da paz, consolador, Deus da eternidade, único Senhor. Ah, é maravilhoso, Pai, servi-lo, é maravilhoso ser seu filho. Tu és imenso, tu és maravilhoso, tu és um Deus sobre todas as coisas. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Poderíamos ficar a manhã inteira te adorando, falando o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é amável, o quanto o Senhor é maravilhoso, misericordioso. Nós te exaltamos, Senhor, o tempo todo, para todos, sempre. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito. Obrigado por este amor maravilhoso. Obrigado pela graça derramada sobre nós. Obrigado pela sua misericórdia que se renova todas as manhãs. Obrigado, Senhor, pela cruz. Obrigado porque se fez homem. Obrigado porque ressuscitou e vivo está. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pelos pequenos detalhes. Obrigado pela casa que temos, pelo trabalho que temos, pelo sustento que temos, pelo alimento sobre nossa mesa. Obrigado porque tem cuidado de nossa casa, de nosso lar, de nossa família. Obrigado porque cuida das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez por nós, nos arrancando do lamaçal do pecado. Obrigado, Senhor, por tudo que está fazendo por nós, nos purificando, nos justificando, nos limpando desta lama, nos ensinando a caminhar na sua jornada. E obrigado, Senhor, por tudo que ainda há de fazer pelas nossas vidas, pelo experimentar do reino que vamos experimentar ainda nesta vida. Mas obrigado, Senhor, pelo teu reino, pela certeza da ressurreição, de uma vida eterna ao seu lado. Glórias sejam dadas a ti, Senhor, por isso. Toda honra, toda glória, todo poder seja dado a ti, Senhor. Nós aguardamos o teu retorno, Maranata, Senhor Jesus. Nós desejamos a tua presença, nós desejamos estar contigo. Nos ensina, Senhor, a caminhar as tuas veredas. Nos ensina, Senhor, a estar sempre na tua presença. Nos ensina, Senhor, a ter um coração misericordioso. Nos ensina, Senhor, a amar como o Senhor ama. Nos ensina, Senhor, a estar sempre em tuas mãos. Sermos totalmente dependentes de ti. Entregarmos totalmente as nossas vidas em tuas mãos e seguir os teus caminhos. Seja conosco, Senhor.
Não nos deixe de fora das coisas que o Senhor tem preparado para este tempo e para as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a amadurecer nesta jornada. Nos ensina, Pai, a compreender a tua palavra. Nos ensina, Senhor, a andar segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa, Senhor, os nossos olhos e bocas, os nossos pensamentos e atitudes. Tudo que não te agrada, Senhor, tem misericórdia de nós. E nos ensina, Senhor, a perdoar como o Senhor perdoa. A amar como o Senhor tem amado. Nos ensina, Deus, para que possamos ser realmente um reflexo da tua presença, para que possamos realmente sermos embaixadores do teu reino nesta terra. Espírito Santo, vem e governa sobre o meu espírito, para que o meu espírito governe sobre a minha alma e a minha alma governe sobre o meu corpo. E o meu corpo possa já em vida desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós nesta terra. Que possamos já desfrutar e viver o teu reino hoje. Que possamos estar cada vez mais próximos de ti. Espírito Santo, ministra aos nossos corações, nos revela a tua palavra, nos ensina e nos ajude a interpretar as tuas escrituras. Que não seja apenas uma leitura superficial, mas que isso entre em nossa mente e em nosso coração, para que possamos, através do estudo, viver segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Que possamos todos os dias, ao ler e estudar as Escrituras, amadurecer cada vez mais, para que novas coisas nos sejam reveladas. A tua palavra diz lá em João 10, em Apocalipse capítulo 10, que ainda há coisas que serão reveladas nos últimos dias, no fim dos tempos. Sei que estamos vivendo esses dias, Pai. Sei que coisas serão nos reveladas, Deus. Então capacita os teus filhos a compreender e a estar sensível à voz do teu Espírito, para a honra e para a glória do teu santo nome. Derrama sobre nossa vida amor, santidade. Derrama sobre nós os teus dons, para que possamos estar cheios de ti no momento em que precisamos ser usados pelo Senhor para proclamar o evangelho do teu reino a quem está próximo a nós. Nos enche do teu poder, nos enche de ti, Senhor, pois assim queremos viver. Enche, Senhor, todo o nosso ser, para a honra e para a glória do teu santo nome, para louvor do teu nome. Senhor, abençoe a vida de cada um aqui. Derrama, Pai, da tua graça e das tuas bênçãos sobre nossas vidas sem medida, Pai. Mas que a tua vontade, o teu querer sempre seja soberano até no entregar, para que não sejamos consumidos ou destruídos, Pai, pelas tuas bênçãos, mas que sejamos transformados e aproximados ao Senhor. Senhor, quero te pedir em especial nesta manhã por cura. Cura na nossa alma, no nosso ser. Cura muitas vezes psíquica, cura muitas vezes física. Ah, Senhor, quantos servos do Senhor neste momento estão padecendo por alguma enfermidade? Quantos, Pai, estão padecendo por cura física?
com dores na alma, com curas muitas vezes irreversíveis. Senhor, o que eu te peço nesta manhã, derrame da sua cura, do seu sobrenatural sobre os teus filhos, para que sirva de testemunho do teu Espírito. Mas, se for da tua vontade, já levar os teus servos, console o coração das pessoas que ficam, que haja uma compreensão e um entendimento, que a sua vontade foi feita, que o teu querer foi feito, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Sobre aquelas pessoas que estão com uma cura mental, dificuldade, Senhor, dentro da sua alma, dentro do teu espírito, dificuldade, Senhor, de compreensão, dificuldade de te buscar, pessoas que estão lutando com a solidão, com a insônia, pessoas que lutam, Senhor, contra elas mesmas. Pessoas que estão hoje lutando contra a depressão e ansiedade. Pessoas que não conseguem compreender o real sentido de suas vidas. Pessoas que estão vivendo, Senhor, que muitos chamam de um mal deste século. A incerteza das coisas. O medo de não ter o amanhã. Ah, Espírito Santo, vem sobre a vida dessas pessoas. Enche elas da certeza de que o Senhor é Deus sobre a vida delas. Console estes corações, enche a vida dessas pessoas de paz. Cerque-as de outras pessoas com este mesmo sentimento de vitória no Senhor. Que as pessoas que estão conduzindo estas pessoas a um mau caminho, ou então até a isolamentos e depressão, a mentiras, a soberba, que essas pessoas caiam por terra, que elas parem de andar ao em volta destas pessoas, Pai. E sim que elas sejam cercadas de servos e filhos do Senhor, para que elas sejam revestidas e cheias do Teu Espírito. Ah, Senhor, tanta coisa que temos aqui para clamar e falar ao Senhor. Mas o Senhor é o único que conhece profundamente todas as lutas e todas as dores que o teu povo tem passado. Seja dificuldades físicas, materiais, ou seja dificuldades espirituais, mentais, que possamos, Senhor, viver a essência da adoração, que possamos, Senhor, viver todos os dias conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Tudo para a glória do teu nome, para louvor da tua igreja, para que o seu nome seja exaltado e glorificado hoje e sempre. Traga paz, Senhor, para Jerusalém. Faça com que este momento de guerra, de luta, de dor, de sofrimento, Pai, se transforme através de um milagre, de um acordo conforme a tua vontade e o teu querer. Que nós, os teus filhos, estejamos atentos às coisas que estão acontecendo, para que, quando as coisas tomarem proporção onde não teremos mais controle, não sejamos pegos de surpresa. Nossa, já está acontecendo e eu nem sabia. Isso é falta de conhecimento. Como a gente aprendeu em Oséias, por falta de conhecimento, o meu povo morre, padece, está sofrendo. Que tenhamos autoridade para proclamar e levar o evangelho do reino a todas as pessoas. E tudo isso, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, para que o Senhor seja exaltado e glorificado através de nossas vidas hoje e sempre. Em nome de Jesus.
É que eu oro crendo, Senhor, na tua fidelidade, no teu amor. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então a gente está lendo a carta de Paulo aos Coríntios. Então a gente sabe que essa carta é uma das primeiras cartas de Paulo. A gente já sabe que não é exatamente a primeira, que a primeira carta ela foi perdida, ela não, de alguma maneira não cuidaram dela e ela não foi encontrada, não foi guardada e não foi preservada pela igreja de Corinto. A gente sabe que esse período foi provavelmente ali no ano 55 até o ano 60 depois de Cristo, foi quando essa carta foi escrita por Paulo. Paulo provavelmente estava numa viagem missionária, ele estava em Éfeso, provavelmente ali era a sua terceira viagem missionária. Então ele escreve essa carta a Corinto, uma igreja, uma cidade portuária, uma cidade com diversidade de cultura, de valores, com pessoas pagãs e muita, mas muita imoralidade sexual. A igreja de Corinto enfrentava uma série de desafios, incluindo divisão interna, conflito, práticas imorais, abuso de dons espirituais e várias outras coisas, principalmente em questão doutrinária. E aí então Paulo escreve essa carta para tentar resolver esse problema. Aí ele já tinha escrito outra, agora ele está escrevendo mais essa, e ele vai escrever ainda mais duas cartas. E aí a gente tem, então, essas duas registradas no cânon bíblico, que foram as duas cartas encontradas. As outras cartas a gente tem uma ideia de que elas existiram por causa de versículos bíblicos que falam sobre uma carta anterior a esta primeira, e em 2 Coríntios, uma carta anterior à segunda carta de Coríntios, que no caso seria a quarta e esta a segunda. Então, Paulo está tentando ali trazer esta correção, trazer esta transformação à igreja de Corinto através destas cartas, através do seu ensinamento. E Paulo vai ensinando então sobre humildade, sobre alicerce, sobre plantio, sobre julgamento, sobre cura, sobre o corpo do Senhor, sobre sabedoria espiritual. E agora a gente vai ver Paulo falando acerca de casamento. Então, Paulo fala sobre imoralidade sexual, fala sobre uma pessoa que está tendo relações conjugais com a mulher de seu pai, então provavelmente não era seu pai ou estava enfermo ou já tinha casado de novo e tinha morrido, a gente não é relatado, mas o que a gente pode perceber é que seu pai não fazia nada. Ou então ele era um frouxo, ou então ele era um idoso já acamado, ou então ele já tinha morrido. Mas ali, então, a gente tem a igreja, Paulo exortando a igreja para exortar essa atitude. Mas por quê, Éder? Porque esse rapaz já tinha sido exortado pela igreja e nada tinha feito. Ele continuava transgredindo a lei. Lembra que uma das leis morais que a gente encontra no Antigo Testamento é que que o filho não tenha relações, não veja os seus pais nus e não tenha relações com a mulher de seu pai. Então ele está transgredindo a lei. E mesmo ele sendo corrigido e exortado provavelmente pela igreja, isso não muda. Então Paulo manda expulsá-lo do meio deles. Então Paulo está deixando bem claro que cabe à igreja, então, esse julgamento, esse discernimento e essa atitude. Para quê? Para que isso não se espalhe. Para que, através de um pecado tão explícito, que pelo jeito não só toda a igreja, mas provavelmente toda a cidade já sabia, comece a apodrecer a vida das outras pessoas que estão ali também.
Então, Paulo fala muito sobre essa imoralidade. Lembrando que a gente está falando de Corinto, uma cidade onde os deuses gregos que tinham mais autoridade ali era Afrodite, por ser uma cidade portuária. Então, existia muitos templos de Afrodite, então existia muitas mulheres que trabalhavam neste templo, recebendo ali vários homens, e os homens da igreja de Corinto estavam achando normal frequentar a igreja e ter relações com estas mulheres. Então, Paulo deixa bem claro no final do capítulo 6 que o pecado, a imoralidade sexual, ela peca contra seu próprio corpo. Tem a ver ali com com que os dois serem uma só carne. Tem a ver com esqueci a palavra, mas Paulo deixa bem claro que a imoralidade sexual, a prostituição, o sexo fora de um casamento, você está pecando contra o seu corpo, corpo qual Jesus morreu por ele, corpo qual é templo do Espírito Santo. Então ele deixa bem claro no capítulo 6 o quão é pesado o pecado da imoralidade sexual. Porque o Senhor, olha lá, ele termina o capítulo falando: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, quando você, comprado pelo preço do sangue de Cristo Jesus, comprado pelo preço do Filho de Deus, comprado pelo preço do próprio Deus encarnado, você usa este corpo para a imoralidade sexual, você não está glorificando ao Senhor através do seu corpo. E as consequências desse pecado é muito grande. Então, capítulo 7 de 1 aos Coríntios, ele está falando acerca do casamento. Então vamos lá, versículo 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vos escreveram, sobre os assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher seu próprio marido. Então, é aquele velho versículo, né? Paulo fala: olha, é melhor que o homem não toque. Era melhor que, se possível, o homem nem casasse, se mantesse puro nessa área. Mas, por causa da imoralidade, por causa do desejo, por causa até de uma obediência, né? De multiplicar-vos e crescer-vos. Então, que o homem deve ter sua esposa e cada mulher seu próprio marido. Então ali Paulo está lutando contra imoralidade. Então ali cada homens então estavam vivendo e tendo várias mulheres e mulheres, vários homens. Então Paulo está falando, olha, isso não pode ser comum dentro da igreja. Eu sei que vocês vivem numa sociedade que isso tem sido comum. Lembrando que os gregos e os romanos na área sexual e moral era terrível. Era terrível. Então ali Paulo está falando: olha, eu sei que vocês vêm dessa cultura, mas vocês precisam mudar. Versículo 3. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unem-se de novo, para que Satanás não tente, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso
Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Então, ele não está trazendo um mandamento, né, uma lei. Ele está falando: olha, eu quero que vocês pensem sobre isso. Bom dia, Vanderlei. Bom dia a todos. Quando ele fala assim, a gente vai entrar nesse período onde existem muitas brigas por causa disso, né? Ah, lembra? Meu corpo, minhas regras. E Paulo está falando totalmente ao contrário. Está falando que o corpo da mulher pertence ao homem e o do homem pertence à mulher. E ele está falando para um não se negar ao outro. E a gente sabe a consequência disso. Paulo ele não deixa bem explícito, mas a gente sabe a consequência de negar. E Paulo, vocês sabem que ele está falando de relações. Então a gente sabe a consequência de negar. Tanto o homem quanto a mulher acaba indo buscar isso fora, né? Esses dias eu ouvi de um pastor, acho que é, ele falando assim: se o homem não tem comida em casa, ele vai comer fora. Então, precisamos meditar e pensar sobre isso e o quanto isso é importante. Então, Paulo está falando sobre esse casamento, sobre a atividade conjugal, que ela não pode ficar muito tempo sem, que não pode haver essa falta de relação entre o homem e a mulher. A gente percebe aqui então que Paulo ele não tem, ele deixa bem claro que ele tem controle sobre isso e provavelmente aqui existem duas situações que a gente não sabe, tá? Eu não vou te afirmar, não sei de nada. Não há a possibilidade de Paulo ser solteiro, de Paulo nunca ter casado. Por quê? Porque ele fazia parte do Sinédrio e uma das regras para você fazer parte do Sinédrio é ter família. Então, era bem provável que ele tinha uma esposa. Agora, o que aconteceu com essa esposa é o que não sabemos. Ou ela pode ter morrido e Paulo ser viúvo, e ele fala aqui que ele então tem controle sobre os seus desejos sexuais, ou então, quando Paulo se converte ao caminho, essa mulher, por ser judia, o abandona e se divorcia dele. A gente não sabe, Paulo não relata, a Bíblia não relata, a gente não sabe o que aconteceu. Mas a gente entende que Paulo, em algum momento, foi casado, pelo fato dele fazer parte do Sinédrio. Isso é questão de história e regra. Mas a gente sabe que quando ele já está levando o evangelho, ele não está mais com esta mulher. Agora, o que aconteceu, não sabemos. Mas ele fala que ele tem domínio próprio sobre os desejos sexuais. Então, ele está falando assim, agora, para que. Então, primeiro ele fala, para quem é casado, que vocês não fiquem sem o ato conjugal, que vocês não passem muito tempo sem isso, para quê? Para que Satanás não os tente. Para que Satanás não os tente nesta área. E a gente sabe, a gente percebe, a gente vê que é uma área onde Satanás tenta muito, principalmente os homens. As mulheres não estão livres disso, mas os homens são os mais, são os que mais caem dentro dessa área. E é terrível como a gente vê histórias e de grandes líderes religiosos que em algum momento da sua vida cai exatamente na área sexual. Então, como isso é perigoso, e principalmente você imagina esses caras que viajam demais para levar o evangelho. Sempre estão viajando, passam aí meses fora de casa. Cara, ele está abrindo brecha e nem sabe.
É o que a gente sempre fala, ele está trabalhando no ministério e Deus colocou em seu coração, mas está deixando um ministério principal que é a sua família. Eu não lembro qual pastor que uma vez falou isso, cara, mas ele deixa bem claro, assim, que a mulher dele, ele sustenta a casa, então a mulher dele não tem um trabalho, né, fixo. Então, toda vez que ele é chamado para pregar em qualquer igreja fora da cidade dele, a mulher dele tem que ir com ele. Ele não a deixa em casa e vai. Não. Se vocês estão me chamando, tipo assim, não lembra, ele não cobra uma oferta, né? A igreja é disponível para isso, mas a passagem para ele ir para voltar tem que ser para ele e para a sua esposa. É a exigência dele. Para que, Éder? Para que ele não seja tentado no caminho, para que ele não seja tentado nos lugares onde ele está. O cara vai ficar pingando de um lugar para o outro, como muitos aí que são pastores itinerantes, né, que não tem uma igreja fixa, e acaba então sucumbindo ao desejo sexual. Lembrando que o homem, eu não posso confirmar isso, mas parece que o homem tem muito mais necessidade disso do que a mulher. E é geralmente o homem que cai muitas vezes muito mais do que a mulher. Então precisamos estar atento, principalmente dentro do casamento, sobre isso. E aqueles que são viúvos e solteiros precisam aprender a ter domínio próprio. Domínio próprio, dominar o seu corpo, dominar a sua mente. É deixar que o Espírito Santo trate isso e controle isso em você. Pensar, ter pensamentos puros no Senhor. E quando o desejo, a tentação vir buscar o Senhor. Mas aí Paulo fala, já que vocês não conseguem ter controle, olha só, Paulo não está falando assim, então vocês precisam, não. Vocês precisam casar porque vocês não conseguem ter controle da sua vida. Domínio sobre estas coisas, que é algo que a gente leu no versículo anterior. Domínio sobre a sua carne. Domínio sobre você. E isso está dentro do casamento também. Aprender a fugir, aprender a olhar com outros olhos. Eu aprendi um negócio com o Pablo e não esqueço. Ele fala assim: sabe uma maneira de você controlar? Ele falando para os homens. Isso também serve para as mulheres. Mas a maneira de você controlar o desejo e por outras mulheres, peça para que Deus transforme os teus olhos para que você veja a sua mãe ou a sua irmã, para que você não aprenda a não cobiçar, ou então realmente faça como José, sai correndo, velho. O primeiro olhar você não tem como evitar, porque às vezes surge na sua frente, mas o ficar olhando, cobiçando, como que fala quando você passa fazendo um check-up ali, passando um raio-x, isso você pode. Isso você pode tirar o olhar e controlar. Passando os vídeos da vida aí, esses dias eu vi um vídeo de um jogador de futebol, não consegui reconhecer o qual, mas ele estava no programa de entrevista, e nesse programa de entrevista teve um punk, eu não consegui identificar a música, agora eu também não lembro, porque eu não fiquei prestando muita atenção, mas aí as mulheres vieram na frente dele dançar, né? Então não preciso nem explicar como que as mulheres estavam, elas não estavam descobertas, mas com legs super apertados, mulheres super volumosas. Cara, é muito louco você ver, porque a câmera ficou aberta, né? Pegando todas dançando. E como é tipo um Reels, né? Então tá fechado no meio, assim, o jogador tá com a bola, ele tá assim, ó. Ele conversa com a pessoa do lado, ele olha para cima, ele olha para a bola, ele joga a bola para não olhar para elas. Lógico que o título é quando o cara tem medo e sabe de quem tá em casa, né? Mas isso, é controle, isso é domínio. Isso é algo que nós, cristãos, muitas vezes precisamos aprender a fazer. Eu já ouvi de pastor ter que tirar o paletó e colocar sobre a irmã que está no primeiro banco da frente, porque ela está atrapalhando a mensagem. Então, precisamos tomar cuidado com essas coisas. Tanto homem quanto mulher com suas vestes.
e tomar cuidado também com as ciladas que Satanás coloca. Satanás tentou destruir Davi de várias formas, através de guerra, através de perseguição, através de seus inimigos. Satanás tentou derrubar Davi várias vezes e não conseguiu. Mas Satanás achou uma brecha em Davi e quase o destruiu. Se Davi não tivesse um coração voltado para o Senhor, Davi teria caído no seu pior pecado. Quando Davi era rei, estava no seu máximo. Satanás o pegou pela sexualidade, pelo desejo sexual. Então, a Bíblia é maravilhosa que ela mostra quantos homens são falhos. E como é possível ter um coração segundo o coração de Deus, mesmo sendo pecador. Continuar. 10. Aos casados... Éder, só um Sim. pouquinho antes de você continuar. O que me chamou a atenção aqui foi no versículo 7. Ó, gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem o seu próprio dom. Essa palavra dom, não sei como que você vê, mas assim, eu acho que ela tá acho não, ela deve estar junto lá no capítulo 12, que fala sobre os dons. Você viu que cada um tem o seu próprio dom, então ele falou assim, ele tem o dom de ficar solteiro. E eu acho que casamento também é um dom, porque olha, tem desafiado alguns intérpretes dessa palavra aqui, porque a palavra dom que Paulo usa aqui é a mesma que ele vai usar lá no capítulo 12, para dons espirituais. Ele diz que ficar solteiro é um dom do espírito e casar também. Então, nem todo mundo tem o dom de casar. Porque para você casar, você precisa ter graça, misericórdia para renunciar a você mesmo. Você tem Paciente. que perdoar, você tem que suportar, você tem que ser paciente, você tem que dividir sua vida com outra pessoa, abrir mão da sua individualidade, saber viver com outra pessoa embaixo do mesmo teto e ter uma alta capacidade de resolução de conflitos. Então, nem todo mundo tem essa condição. Por isso, muita gente casa e depois cai fora. Então, Paulo, ele chama aqui de dom. Um tem de um jeito, outro tem de outro. Então, da mesma forma, ficar solteiro também é um dom. Não é interessante essa palavra? Dom. Dom de ficar solteiro, dom de ser casado. Tem gente que, por exemplo, o Fábio Júnior, tem dom para quê? Mas, gente, essas mulheres insistem em fazer o cara ficar casado. Ele já vai para o 10º casamento, mas não tem dom para casar. Então, né? Ai, ai. Aqui no comentário, fala assim, do versículo 7, né? Ele fala como eu. Solteiro, estado civil que Paulo se refere. Aí ele fala sobre o próprio dom. Nem todos têm o dom de permanecer solteiro, né? É o que ele fala. Isso. Aí ele fala assim que alguns consideram o celibato como dom do Espírito. Às vezes, com referência a 12:31, passagem, porém, na qual Paulo não tem o celibato em mente. Então, e realmente, aqui ele está falando sobre dons do Espírito, provavelmente. Ele está falando sobre esse dom que você acabou de citar. A gente sabe que os dons não são só os do capítulo 12, né? Que é ali citado. A gente tem dom de serviço, tem vários outros tipos de dons, o dom até de cantar, o dom de ministrar. Paulo dá uma ênfase ali no capítulo 12, né? De alguns. E ele fala sobre isso, que é um dom, esse da sua parte, de permanecer solteiro. Ou talvez é um dom até o seu domínio próprio, que é o que ele acaba de falar no versículo anterior, nos versículos anteriores. Mas a gente vai ter vários relatos, né? Ele me leva aqui a Mateus 19:12.
Eu fiquei curioso saber o que tem em Mateus 19:12. Na sua Bíblia tem algum comentário aí, Diego, sobre isso? Tem, mas é parecido com o que você falou. Aham. Mas não diz nada desse Mateus 19:12 que você falou aí. É que Mateus 19:12 Ele fala, porque há alguns sobre. eunucos, É, porque há alguns eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe, e há alguns eunucos a quem os homens fizeram eunucos. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem é capaz de receber isso, receba. Ó, você entendeu? É um dom. sim. Então, Ah, tem aquele eunucos que que já nasceram nasceu. da mãe, já nasceu com aquilo, né? E, Aham. e há outros que se fizeram eunucos, e há eunucos que são por causa do reino. Não, não se É, fizeram. Alguém o fez eunuco, né? sim, sim, E tem aqueles que escolhem, né, sim. se manter eunuco, né? Porque eunuco a gente sabe que era ali o que fazia aquele corte, né? Mas esses que se tornaram eunuco por causa do reino, eles escolheram o celibato. Não significa que eles foram lá e cortaram, mas eles manteram o celibato, escolheram o celibato, escolheram não ter relações e isso não o atrapalha. E isso, na verdade, acaba muitas vezes o santificando. Se a gente for lá em Apocalipse, agora não vou lembrar o qual, mas quando fala sobre os 144 mil, falam sobre 144 mil que nunca tiveram relações. Então, isso mostra um pouco de também. É complicado, mas mostra um pouco de santidade, mostra um pouco de escolha, de domínio próprio. E é como a gente. É o que você tinha falado dos dons, né? E a gente, aqui em Mateus 19, acaba comprovando isso. Tem aqueles que já nascem com isso. A pessoa vai passar a vida inteira solteira e isso não a incomoda. Tem aqueles que, pelo homem, se tornaram eunucos, que a gente sabe que naquela época era comum, principalmente por aqueles que viviam na corte dos reis. E tem aqueles que, por causa do reino de Deus, escolhem se tornar eunucos. Então, escolhem o celibato, escolhem não ter relações com outras, vou nem falar mulheres, mas com outras pessoas. Porque a gente sabe do lugar que a gente estava falando, é comum isso, né? Vou nem repetir isso que você falou. Que isso, menino, está sendo gravado. Ai, ai, vamos lá. Versículo 10. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Aqui a gente vai entrar numa grande discussão se a gente for abranger sobre isso, mas eu tenho um entendimento que, para aquele tempo, e principalmente quando Jesus fala sobre isso também, existia um divórcio por nada. Tipo assim, não, ele não está falando sobre divórcio sobre traição ou sobre maus tratos, adultério. Ele não está falando disso. Ele está falando que acontecia muito e acontece hoje, né? Isso é muito comum hoje. Casei, não gostei, vou separar. Então não tivesse casado, entendeu? Então isso era comum naquela época, como é comum hoje. As pessoas que casam já pensando no divórcio. Ah, então a gente precisa casar com comunhão total de bens, porque aí se a gente se divorciar, cada um fica com a metade. Cara, você já está pensando no divórcio antes de consumir o casamento. Hoje a gente tem dentro do meio cristão, eu posso falar porque eu já vi isso acontecer, de pessoas que casam-se para ter a consumação sexual e depois se divorciam. Então, cara,
Paulo está falando aqui que isso é pesado diante do Senhor. Ele não está falando de adultério, maus tratos e tal. Ele está falando de um divórcio simplesmente por se divorciar. Não gostei. Experimentei, não gostei. Não achei que fosse assim. Eu vi um testemunho de uma mãe uma vez sobre casamento, que eu achei impressionante. Ela falou assim: a culpa foi minha. Ela era a mãe da menina. Ela falou assim: eu a eduquei muito mal. Eu sempre dei tudo para ela na mão, ela sempre tinha tudo na mão, a gente tinha empregado, então ela não precisava fazer nada. E quando ela casou, eu deixei bem claro para o marido dela sobre isso. Olha o posicionamento de um homem, servo e homem posicionado, na certeza de homem. Ele falou: pode deixar que eu resolvo isso. Se casou. Aí ela fala assim: graças a Deus que eles se casaram e foram morar em outra cidade. Com uma semana de casamento, essa menina liga para a mãe desesperada. Eu quero voltar para casa. Eu não consigo, não quero mais, eu não suporto mais. Ela falou: por quê? Não, porque eu não achei que fosse assim, eu não sabia que era assim, eu não aguento, eu não consigo viver essa vida, e reclamou um monte para a mãe. A mãe falou assim: olha, se você quiser se divorciar, voltar, você pode, mas na minha casa você não vai morar. Comigo você não mora mais, você vai ter que se virar sozinha. Eu não posso proibir, eu não consigo proibir você disso, mas você vai ter que se virar sozinha. Aí desligou, ligou pro marido, pro genro, né? Aí ela perguntou o que estava acontecendo, ele falou: nada. É que ela tá tendo que limpar a casa, fazer comida, lavar a louça, fazer o papel dela de esposa dentro de casa. E ela não tá penando por causa disso, mas pode deixar que isso vai se resolver. Passaram-se alguns anos, ela conta que um dia a filha veio agradecer por não permitir ela voltar. Que aquilo trouxe para ela maturidade e ela cresceu e aprendeu a ser a esposa que ela precisava ser e não mais a filha mimada da mamãe. Então precisamos ter atitudes também, né? Como pais. E aqui a gente está falando então desses divórcios bobos, não por situações, né? Como eu já disse, mas se separar simplesmente porque não gostei. Vamos continuar. 12. Aos outros, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então ele está deixando bem claro: você se converteu e seu marido não, cara, não é para você se divorciar dele, é para você santificar a sua casa. Eu ouvi relato de uma mulher que ela é missionária, ela já é idosa, e ela deixava de ir à igreja para servir o seu marido. E ela recebeu do Espírito Santo que o que ela estava fazendo era correto. Porque o seu primeiro ministério está dentro da sua casa. Eu não lembro agora se ela conta se o seu marido se converteu ou não, mas ela permaneceu assim até a morte dele. Quando ele morreu, ela sentiu o chamado de se tornar missionária, de levar a mensagem para todos. E ela leva essa mensagem, e uma das mensagens que ela leva é sobre relacionamento conjugal. O quanto ela, olha isso, cara, o quanto ela adorava e servia ao Senhor servindo o seu marido, sendo obediente ao seu marido, muitas vezes deixando de ir à igreja onde ela gostava de estar para servir e estar com o seu marido que não queria ir para a igreja. E hoje a gente encara, gente, eu ouvi isso de uma pessoa e eu fiquei chocado. Ele não gosta da igreja porque ele não gosta das pessoas. Ele tem problema, ponto. Ele não me relatou qual, mas ele não gosta das atitudes. E aí piorou, né, a situação, porque a mulher dele gosta da igreja e foi para a igreja.
e essa mulher foi se aconselhar com algum líder dessa igreja. E o conselho que este líder maravilhoso, abençoado, deu foi: se divorcia dele. Já que ele não quer vir para a igreja com você, larga ela dele. Cara, e esse cara tava contando isso comigo com ódio, cara. Com ódio. Porque ele gostava da esposa, ele não gosta da igreja. E aí a liderança da igreja, que em vez de preservar a família, estava colocando a instituição em primeiro lugar. Mandando ela se divorciar dele porque ele não queria ir para a igreja. Então precisamos tomar muito cuidado nessa relação de conselho, principalmente sobre casamento. 15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você mulher, como sabe se salvará? Você mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Vamos lá, de novo. Foi alguém chamado já sendo circunciso? Não desfaça sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O importante é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir libertar-se, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhante àquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Então, quando ele fala dos problemas atuais, ele está falando da imoralidade sexual daquela região. 27. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. Mas se viesse a casar-se, não comete pecado. E se sua virgem se casar, também não cometa pecado. Mas aquele... Se uma virgem se casar. Pior, né? Se uma virgem se casar, também não cometa pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Eu gostaria de poupá-los disso. Ai, Paulo foi muito bom agora. Viu como a Bíblia avisa as coisas? E a gente não lê a Bíblia? Vai ler a Bíblia depois de casar.
É difícil, né? Lê antes. Já pensou? Já pensou no curso de noivos o cara ler esse versículo? Pegou ele desistir do casamento ali mesmo. Falou assim, puta, tanta coisa errada que eu já fiz antes de casar. Agora que me avisaram, pô, Ai, vou, ai. vou largar a mão. Mas olha que interessante. Então, Paulo está dando conselhos da parte, ele deixa bem claro que são conselhos da parte dele, um servo do Senhor, alguém com autoridade vindas do próprio Deus. E aí ele está falando, né? Olha, é melhor, se você está solteiro, cara, fique solteiro, não fique procurando coisa para sua cabeça, não fique procurando coisas que vão te dar trabalho. Lembra? É igual a Beth falou, quando a gente casa, a gente não pensa mais só em nós. Nós precisamos pensar em conjunto. E isso realmente é difícil. Isso traz lutas, traz dificuldades, traz incertezas. Mas isso também é maravilhoso ao mesmo tempo, você estar unido a uma pessoa e ter uma vida com essa pessoa. Você sabe por que fica difícil? Porque cada um vem de uma família diferente, certo? Cada um tem um ensinamento, uns modos todos diferentes. Aí eles se casam. Aí ela vai no casamento e fala assim: ah, vai ser uma maravilha, eu vou mudar esse homem, vai ser do meu jeito. Ele vem e fala assim: ah, vai ser uma maravilha, ela vai fazer tudo do meu jeito. E não é assim. Nós não devemos vir para o casamento para querer mudar ninguém, né? É se doar aquela parte difícil. E você não deve mudar. E aí outro já fala: ah, agora eu vou ser feliz, casei. Não, você não casa para ser feliz. Quer ser feliz, fica solteiro. Igual o Cláudio Duarte fala. Você está procurando felicidade no lugar errado, né? Então, assim, você casa para fazer o outro feliz. É uma doação. Então, o negócio é mais embaixo, como diz. E é interessante quando essa doação é de todo o coração, você é feliz ao fazer o outro feliz. Essa é a parte boa. Você entende? Mas o que acontece? A gente tem uma cultura e uma juventude hoje. Você cai naquele versículo que é melhor dar que receber, né? Então, assim, você se doa, você faz a outra feliz e aquilo já traz um contentamento. Mas vai entender isso. Até a pessoa entender, já fez um monte de arte, né? Mas é isso aí, cara. É isso aí. Vou continuar porque tá longe de acabar ainda. 29. Então a gente já tá tudo ferrado mesmo, então vamos continuar. Não temos mais escolha. 29. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tiver, como se não, aqueles que têm esposa vivam como se não tivesse, aqueles que choram como se não chorassem, e os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Então, Paulo, ele está, eu acredito, nesse versículo, ele está falando sobre o tempo da volta de Cristo, que devemos viver pensando nisso. 32. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem não é casado, o homem que não é casado preocupa-se com coisas do Senhor. Quem é? Nesse versículo que você leu, achei um comentário aqui bem legal. É bom até anotar aí, se vocês quiserem, assim. O tempo é curto e a moda deste mundo passa, né? É bem assim. Vamos lá. Agora ferrou. Entrou uma pomba dentro de casa.
E ela foi sair, o cachorro estava na porta. Gostaria de vê-los livres de preocupações. 32. O homem que não é casado preocupa-se com coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar sua mulher. E está dividido tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém achar que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Case-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade, decidiu não se casar com a virgem. Este também faz bem. Este também faz bem. Assim como aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela está livre, pois para se casar com quem quiser, contanto que ele permaneça no Senhor. Portanto, que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tenho o Espírito de Deus. Então, Paulo, de novo, é melhor ficar só. Mas ele deixa claro por que ficar só. Porque você não vai dividir o tempo que você tem para o Senhor com outros. Quando você casa, lembra, Deus é prioridade e a família também. Então você acaba dividindo o seu trabalho sacerdotal com a sua família. E Deus não proíbe de fazer isso. Na verdade, Deus deseja que você faça isso. Mas quando você está solteiro, você pode dedicar o tempo todo ao Senhor. Então, Paulo está falando que quando está solteiro, o seu trabalho ao Senhor vai render mais, né? Mas se você tem o dom e a vontade e decidiu, ele fala aqui, ó, controle da sua própria vontade, e ele resolveu ficar solteiro, fique solteiro, não se case. Você vai fazer muito melhor se você fizer isso. Você vai ter muitas portas abertas. Eu costumo dizer assim, pensando na área de música secular. O músico em si, não a música, tá? O músico em si. Você pode ver que a maioria dos músicos que são casados, poucos conseguem manter o casamento. Porque são agendas de viagens e pessoas que muitas vezes viajam meses fora de casa. Já aquele cara que é solteiro, ele nem esquenta a cabeça. Para ele, quanto mais viagem, melhor, mais lugar ele pode estar. Então, no serviço do Senhor é a mesma situação. Quando você é casado, Paulo está falando, você precisa pensar nas coisas do mundo e no seu casamento, junto com as coisas de Deus. Então, você vai estar dividindo isso. Mas, quando você é solteiro, não. Você pode, se você está com o coração no Senhor, você pode pensar totalmente nele e viver sua vida totalmente nele.
Mas Paulo deixa bem claro, você precisa ter domínio próprio. Você precisa ter domínio próprio, porque senão você vai cair no pecado. Se você tem a certeza do seu controle, das suas vontades, faça isso. Porque senão ele vai falar aqui, é melhor casar do que ficar se abrasando. Então, Paulo fala que, viu? O Dele, já fala para os seus filhos ler a Bíblia, 1 Coríntios 7 aí. Aproveita que eles estão solteiros ainda. Para já ficar esperto que é melhor ficar solteiro do que casado. A gente brinca, né? Mas o casamento faz parte do que Deus deixou para nós, né? É um mandamento e é maravilhoso quando estamos debaixo da vontade de Deus, né? Quando estamos debaixo da vontade de Deus. E que a gente, então, possa realmente, nós aqui já casados, possamos aprender a dividir o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento conjugal. E que possamos realmente se entregar totalmente aos dois. Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Esses dias discutindo de novo, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre a volta do Senhor. As pessoas me questionaram, né? Eu gosto de pintar o pior cenário e as pessoas me perguntaram, mas no meio da grande tribulação, se prenderem você e matarem sua mulher e sua esposa, o que você vai fazer? Ué, eu não vou negar a Cristo, eu preciso ter Cristo como primeiro lugar. E eu preciso que elas entendam isso e vivam isso também. Entende? Então precisamos ensinar os nossos filhos e os nossos cônjuges, estarmos todos firmados na palavra do Senhor e entender que Deus é em primeiro lugar, depois a nossa família. E se tivermos que negar Deus por causa de nossa família, a gente precisa entender, não é fácil. Que precisamos entregar a nossa família e não negar ao Senhor. Na verdade, nesse capítulo, fala, né, sobre ali no começo, quando ele fala que um marido descrente, que é para a mulher não se divorciar dele, né? Ou seja, que é para ela continuar casada com seu marido, porque ele será santificado por meio dela. Aí depois, no outro versículo, ele fala assim, contudo, né? Contudo, se o marido descrente não quer, é como se o marido descrente não quiser aceitar a condição da esposa, então que se separe. O que é a condição da esposa? A esposa é uma serva do Senhor, ou seja, ela crê no Senhor. Então, ali está falando o seguinte, que se seu marido é descrente, você continue com seu marido. Agora, o marido também ele tem que aceitar a condição da esposa, né? Então, o aceitar a condição da esposa é reconhecer que ela é uma serva do Senhor e, neste caso, o Senhor é em primeiro lugar. Fácil não. Viveu essa experiência, né, Diego? Isso aí. Não é fácil não. Não é fácil não, mas é isso aí. Que a gente esteja sempre firmado na palavra, né? Que a gente possa compreender o contexto do lugar, o contexto das coisas e entender o que podemos trazer para nós também, né? Para esses dias e para as coisas que estão acontecendo hoje. A gente vê essa carta de Paulo, a gente fala, pô, mas lá havia muita imoralidade. Hoje também existe. E existe muita imoralidade. E hoje ainda tem essa ideia de que, o que tem? Posso todas as coisas. Afinal de contas, Deus é amor. No final de tudo, Ele vai me perdoar. Sim, cara, a misericórdia de Deus é maravilhosa e Ele pode realmente te perdoar se você se arrepender profundamente. Mas as consequências pelas suas escolhas não tem o que fazer. Vai acontecer, entendeu? Esse pombo tá me incomodando. Que raiva. É isso, gente. Finalizamos mais um capítulo e Deus tem falado muito com a gente.
Vamos estar orando então para a gente encerrar? Alguém mais? Alguma coisa? Então vamos estar orando para a gente poder encerrar, que Deus continue falando conosco no restante do dia, que a gente possa ser totalmente transformado e abençoado por Ele. Pode orar, Beth, por favor? Sim. Amém. Pai querido e amado, santificado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais esse estudo, por mais esse momento, que aprendemos mais de Ti. Ser conosco, Pai, dando-nos discernimento de espírito, prudência em tudo quanto formos fazer, falar. Purifica os nossos olhos, ó Pai. Abre os nossos olhos para que possamos ver os Teus propósitos, ó Pai. E que nada das ofertas desse mundo venha nos tirar o foco da Tua presença. Oh, louvado e engrandecido seja o Teu nome para sempre. Abençoa cada irmão que esteve aqui, cada pessoa que vai assistir também. Fala em cada coração, revela a Tua palavra, ó Pai, a cada um os Teus desígnios. Fica conosco, ó Pai. Guarda-nos esse dia que está fresquinho, guarda a nossa saúde, ó Deus, por onde nós estivermos. Ser conosco. Esta é a nossa oração, no santo nome precioso de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo, a gente finaliza mais uma palavra do Senhor. É maravilhoso ver como Deus fala conosco e como Ele cuida de nós através da Tua palavra. Que você tenha uma vida excepcional e que Deus possa aumentar no seu coração cada vez mais o desejo de estudar a palavra dEle.